Fala pessoal, um ótimo final de semana a todos vocês. Meu nome é Jean Lisboa do canal Jean Lisboa Trader e eu vim trazer hoje para vocês aqui a análise de mercado, que é para quem sabe aí essa semana que vai se iniciar. Vamos analisar com calma aí o que o mercado pode proporcionar para nós, né? E o que isso pode ou não aí influenciar na nossa tomada de decisão, né? Nos nossos cliques que a gente vai dar aí, no que a gente vai pensar para que a gente possa ser bem sucedido aí, né? Em cada decisão que a gente vai tomar no mercado aí, né? Durante essa semana aí, né? Então, vamos analisar aí, vamos de frente para o mercado, tá? A gente está com uns movimentos bem interessantes aí, tá? E por quê que eu falo que a gente está com os movimentos bem interessantes, tá? A gente agora está no gráfico de 4 horas, tá? E é importante a gente analisar primeiro o macro, né? O que o mercado está fazendo, para que a gente possa, então, ir depois diminuindo os gráficos, né? Para que a gente possa ir devagarzinho montando um cenário aí, né? Eu gosto de montar um cenário num gráfico maior, entender um pouco o que o mercado pode realizar nesse gráfico maior. E então, diante disso, depois a gente consegue com calma ir diminuindo os tempos gráficos, até chegar no tempo gráfico que você gosta de operar, né? E aí sim, lá no tempo gráfico menor, você vai conseguir identificar os padrões segundo o teu, né, segundo a tua análise, segundo o teu operacional, daquilo que você pode fazer, né, ou não, né, diante do que o mercado vai apresentando naquele dia lá, né? Então, o que o mercado fez aí, né? O mercado vem aí, né, desde o dia 9/4/2025 aí. O mercado mostrou um padrão aqui, né? E ele terminou praticamente um ciclo, né? Então ele fez uma onda aqui, tá? Ele fez uma segunda onda ali, uma terceira onda, corrigiu e fez uma quinta onda. Então a gente tem 3 ondas aqui para cima, né? Finalizando um ciclo de mercado e uma possível, né, distribuição aí, né? Nessa acumulação, né, que o mercado está fazendo aqui, né? Aliás, nessa distribuição, né, que o mercado está fazendo aqui. Então a gente está numa lateralidade aí, né? A gente está nessa lateralidade aqui. E o que eu observo nessa lateralidade aqui, galera? O que eu observo aqui? Deixa eu pintar aqui para que a gente possa entender, né? O que eu observo aqui, ó, dentro dessa lateralidade, né? Eu observo o quê? Pressão vendedora. Por que eu observo pressão vendedora? Olha só, a gente tem aqui uma possibilidade de rompimento aqui que não aconteceu, tá? A princípio. Depois a gente tem uma outra possibilidade de rompimento aqui que também não aconteceu. E a gente tem outra possibilidade aqui, uma outra possibilidade aqui também de falhas que teve. Ah, Jean, mas se houve essa possibilidade e não rompeu, isso não caracteriza força compradora? No caso, e não força vendedora? É aí que a gente se engana. Se está tendo mais possibilidades de rompimento nos níveis inferiores dessa lateralização, significa que o quê? A pressão vendedora ela está muito mais forte do que a pressão compradora, tá? Ah, mas a gente teve uma, duas, três, 4, 5, 6 possibilidades, né, de rompimento e o mercado não rompeu para valer, né, para então ele buscar essa queda. Só que
Vamos inverter aqui agora essa seta. Só que olha o que acontece. Quantas vezes o mercado veio nesse topo aqui? Para valer? Uma vez. Quando ele tentou vir de novo nesse topo aqui, ele nem chegou nesse topo. Ele nem chegou próximo desse topo mais. Não chegou nem próximo desse topo mais. E aqui ele já fez um topo menor. Ou seja, aqui já está indicando que o mercado já está começando a fazer níveis de quê? De topo e fundo menores. De topo e fundos menores. Então, isso já está mostrando que os vendidos já não estão mais deixando o mercado chegar aqui nesse nível aqui. Ó. Então, a gente está diante de uma distribuição de final de ciclo, de 3 pernadas para cima, e o mercado já está mostrando sinais de quê? De que o mercado está tentando jogar, empurrar para cima e não está conseguindo. Então esse é um ponto que a gente tem que observar. Alguma coisa impede do mercado pauletar? Não, o mercado ele faz o que ele quer. Só que o que acontece? Ele também te dá sinais. Então a gente está diante de uma lateralização de mercado, aonde os preços estão rompendo facilmente o fundo dessa lateralização, mas não estou conseguindo chegar no topo dessa lateralização, o que mostra força vendedora rompendo o fundo e mostra desgaste comprador, né, no topo. Falta, né, de demanda lá no topo. Então, isso mostra um sinal perigoso na compra, né? Então, o que acontece? O que a gente pode ter? A possibilidade, tá? Se o mercado, a gente tem aqui, se o mercado ele não ganhar essas regiões aqui, essas regiões de preço aqui, essas regiões de 139.700 e 140 e 300, essas duas regiões aqui, a gente não vai ter o mercado tomando a sua alta. Para o mercado começar a tomar alta, ele vai ter que romper essa LTB aqui, ganhar esses níveis aqui de topo válido, tá? Que isso aqui é um topo válido porque houve rompimento do topo do fundo anterior, tá? Houve rompimento do fundo anterior, então isso aqui é um topo válido, um topo extremamente importante. Então a gente só vai ter alta definida no mercado após esse rompimento de topo aqui. Essa região aqui, ó, de 140 e 300 a 140 e 800 aqui. Aí sim a gente vai ter uma alta de fato definida, né, no mercado. Né? Uma alta definida no mercado. Uma troca uma troca de característica no mercado. Fora isso, o mercado está dentro de um padrão aonde a venda está no controle. Né? E todo mundo sabe, que estuda os movimentos de Elliott, sabe que quando o mercado ele tem essas 3 ondas para cima, ele vem para o quê? Para corrigir. E a tendência é o quê? Que ele venha buscar o quê? A primeira onda, tá? Então, o mercado é possível vir buscar a primeira onda desse movimento. A primeira onda desse movimento. Então, o mercado pode vir sim, se ele não ganhar
esses preços aqui, esse topo anterior aqui, né? Que dá mais ou menos o que? Deixa eu ver aqui, quantos pontos daqui para cima? Dá cerca aí de 1.800 pontos para cima, 1.600, 1.800 pontos para cima, ganhando esse topo e permanecendo acima dele, né? 1.000 e pouco, 1.700 pontos para cima aí, a gente pode ter um movimento característico de baixa, tá? Então a gente tem isso aqui no 4 horas, beleza? Vamos descer agora para o gráfico de 1 hora, para a gente entender uma coisa no gráfico de 1 hora, beleza? Olha só, nota você que o mercado está aqui fazendo fundo, um fundo maior do que o outro, tá? E aqui a gente está também, né, fazendo fundos maiores. Você notar aqui, ó, a gente está fazendo fundos maiores. Então o mercado está dentro desse, o pessoal aí chama, né, de triângulo, né? A gente está dentro desse triângulo aqui, mas que a gente sabe que está dentro de uma lateralidade, né? Lá no gráfico no gráfico de 4 horas, tá? Então a gente está aqui dentro desse padrão. E o que o mercado pode fazer, tá? O que o mercado pode fazer? Qual é a possibilidade do mercado? Se o mercado abrir aí em gap de alta, tá? Ele pode vir sim fazer esse A, B, C para cima aqui, romper esse topo aqui, ó, romper esses topos aqui. Por quê? Aqui tem liquidez. Tem liquidez aqui. E que liquidez é essa? Liquidez de topos nivelados. A gente tem liquidez aqui. Tem a liquidez desse topo, tem a liquidez desse topo, tem a liquidez desse topo. Então são liquidez de topos nivelados. Então ele pode vir buscar essa liquidez aqui, tá? Amanhã, se ele abrir em gap de alta, né? Ou ele já pode abrir em gap de alta aí, já rompendo essa LTB, essa estrutura de baixa aqui, essa LTB, e vir capturar essa liquidez de topo, tá? E aí fazer uma retração aqui nessa LTB, tá? E vir testar esse topo aqui, que é um dos topos principais. Então a gente tem essa leitura aqui, a princípio, né, baseado no gráfico de 60 minutos, que o mercado pode fazer. Porque aqui ele estaria fazendo o quê? Uma micro tendência de alta, chamando compradores para essa região, entendeu? Chamando compradores para cá, para quê? De repente, fazer o quê? Olha só, o mercado pode vir, se abrir em gap de alta, fazer isso, testar LTB, romper esse topo aqui, tá? Que é um topo muito poderoso, tá? Topo muito poderoso, e é um topo de perna B. Pegar a liquidez desse mercado, chamar compradores, para quê? Para ele vir cair depois. Então, a gente pode ter esses movimentos aqui, tá? Definidos. Por quê? Olha o que o mercado depois ele poderia vir fazer, tá? A gente tem aqui definido o quê? A gente tem definido aqui, ó. A gente tem definido aqui esse A, B, C para baixo, tá? É isso que a gente tem definido agora, tá? Deixa eu botar esse aqui é melhor. Aqui, a gente tem A, B, C para baixo. Isso aqui é a região de perna B. Nota você que o mercado
rompeu essa perna B, capturou liquidez e paulitou para baixo. Só que ele ainda, se ele não ganhar essa região aqui de topo, ele pode vir isso tudo aqui, ó, e aí é que tá a situação. Isso tudo aqui pode se tornar uma perna A, tá? Isso tudo aqui, ó, pode se tornar uma perna A. B, para o mercado vir o quê? Fazer uma perna C para baixo. Defesa de perna B e perna C buscando o quê? Buscando o quê? Buscando lá, ó, a primeira perna daqui, ó, buscando a primeira perna do movimento de alta. Dessas 3 ondas para cima que a gente viu lá no gráfico de 4 horas. Então o mercado pode vir fazer esse ABC para baixo para quê? Para buscar região de primeira onda do gráfico de 4 horas. Então aí a gente tem aí para baixo, se o mercado confirmar, a gente tem aí para baixo 4.000 pontos aí. Que pode sim dar uma acelerada. Por se tratar de perna C. Por se tratar de perna C de movimento. Então a gente tem que ficar esperto para essa semana aí, que o mercado, né, pode apresentar nesse início aí, né? E o que acontece aí se o mercado vir, né, abrir em gap de baixa aí, talvez, tá? O mercado pode vir aí, ó, fazer isso aqui, ó. A gente tem esse ponto A aqui, tá? A gente tem esse ponto A aqui, ó. A. Se o mercado abrir aqui em gap de baixa, nessa região aqui, ele pode vir fazer esse ABC aqui já. Rompendo essa estruturazinha de alta que tá aqui, tá? E vir testar o quê? Essa outra estruturazinha de fundo que montou aqui, um fundo mais alto que o outro, né? Um fundo mais alto que o outro aqui, ó. Para vir fazer esse ABC para baixo. Nessa região de compra, que aqui também é uma região de compra. Por que é uma região de compra? Porque é uma região de quê? De padrão V. De padrão V. 80, 90% de padrão V que o mercado já defendeu uma vez. E paulitou para cima. Que padrão V é esse já? Esse padrão V aqui, ó. Esse padrão V aqui, ó. Esse padrão V. Esse padrão V. Então o mercado pode vir sim testar novamente esse padrão V em ABC, tá? Para ver se realmente os vendidos, né, vão vir no baile. Porque olha só, olha só o volumão que entrou de compra. Olha os volumes dos vendidos, como é que caiu em relação a essa queda aqui. A essa queda. A gente vê muito volume entrando, empurrando o mercado para baixo, depois o mercado jogou para cima, e agora no retorno dessa queda, a gente vê o quê? O mercado secando a venda. Secando a venda. E vê o quê? Volume comprador entrando. Pouca venda e a compra entrando. Querendo o quê? Romper essa LTB aqui. Então a gente tem essa situação aí, caso o mercado possa abrir, né, em gap de baixa aí, tá? E a gente tem a outra análise, né, que é o quê? É o mercado trabalhar aí, né, de uma forma um pouco mais lateral e continuar distribuindo. Porque nada impede do mercado continuar distribuindo, né, nessas regiões aqui. Então a gente tem
eu vou diminuir aqui o gráfico e vou jogar ele para 2 minutos, que é o gráfico que eu opero, tá? Que é o gráfico que eu costumo operar. E a gente nota, e eu até falei isso lá no Instagram, que o mercado poderia vir testar essas regiões e ficar trabalhando aqui entre esse ponto e um outro, né? E foi justamente o que o mercado fez, ó. O mercado começou a trabalhar aqui, ó. Por quê? Porque é a briga que está tendo entre a compra e a venda. O mercado está trabalhando nessas regiões aqui. O mercado pode sim abrir nessas regiões, nessas mesmas regiões aqui, e continuar trabalhando aqui, ó, dentro, ó. Continuar trabalhando aqui dentro, ó, o mercado pode abrir aqui, nessas mesmas regiões, ó, e vir testar aqui, ó, ficar trabalhando aqui dentro, ó. Ficar trabalhando aqui dentro, até definir aqui, ó, o rompimento. Até definir o rompimento. Ou, né, ele vir, ficar aqui e definir o rompimento dele. Então essas são as leituras aí que eu acredito, né, que o mercado possa vir a realizar aí, né? Então esses pontos aqui desse possível triângulo aí, né, são os pontos bem claros. Eu tenho essas regiões aqui, para mim são regiões que são regiões de point of control, tá? São regiões de ponto de controle, né? Eu falo região porque não é uma linha, é uma região. Por isso que você tá vendo aqui que não tá uma linha específica, tá um quadrado, né? Um retângulo aqui, né? E definido o quê? Uma região. Então eu sei que o mercado, né, dentro dessa região, ele é um mercado, né, vendedor. É um mercado que tá testando a venda. Tanto você pode ver que na sexta-feira o mercado ele abriu aqui, ó. Ele abriu aqui nessa região e pauletou para baixo, para buscar essas regiões de compra aqui, ó. Tentou jogar para baixo, o mercado voltou, ó, e agora ficou o quê? Trabalhando dentro da região de compra e venda. Trabalhando dentro da região de compra e venda. Trabalhando dentro da região de compra e venda. E aqui dentro do seu operacional, com paciência, gestão de risco, né? Um operacional bem definido, é o que você vai fazer para tomar as decisões e fazer os seus cliques. E é o que eu faço. Dentro dos padrões, dentro do meu operacional, eu utilizo isso para então tomar as minhas decisões. Então eu analiso o gráfico no seu modo mais amplo, vejo o que o mercado está fazendo no seu gráfico mais amplo, vejo as possibilidades que ele pode fazer diante daquela semana, né? E aí eu encurto para o meu gráfico de operação e então, diante disso, eu vou tomando as decisões, as melhores decisões que eu acredito que o mercado pode se definir. Beleza? Então, galera, esse aí foi o estudo de mercado aí para essa semana, tá? Espero que você tenha gostado. Se você concorda com o que foi dito aí, comente aí no comentário, vamos, né, botar esses comentários aí para funcionar, né? Agradecido demais por você ter assistido até aqui, né? Que você possa compartilhar com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha, comente. Vai ser uma grande honra poder partilhar de conhecimento, do seu conhecimento para comigo e do meu conhecimento para com você, né? No mercado a gente tem vários operacionais e eu acredito que todos eles, com paciência, definição de IGR, né, e uma análise bem criteriosa e definida, sim, pode dar certo e você pode se tornar um trader de sucesso. Beleza? Lembrando que isso aqui, essa análise não é uma análise para que você possa, diante disso, dizer se vai ter compra, se vai ter venda. Eu não estou dizendo isso aqui, tá? Esse estudo não é feito para você tomar suas decisões em cima dele. Eu estou trazendo
mínimo de conhecimento aqui, né? Em cima do tempo de estudo que eu tenho, para que, se possível, possa ser primeiramente de tomada de decisão para mim, porque afinal de contas, se eu não acreditar nos meus estudos, né, aí realmente o negócio tá feio, né? Então eu acredito e eu faço essas coisas para mim. Eu compartilho porque, além de eu acreditar nos estudos que eu faço, né, e no operacional que eu agrego, né? E se você não conhece o meu operacional, eu já chamo você a olhar os vídeos que tem no YouTube, né? Então eu quero trazer isso para vocês, para que vocês possam, né, observar também. Observar a importância de você se preparar para a semana que vai vir, né? De você ter o mínimo de estrutura mental, né, para que você possa tomar, né, as melhores decisões. Beleza? Queria te agradecer, muito obrigado, né? Que você possa ter uma semana de sucesso aí na bolsa e que tudo dê certo e vamos para mais uma semana de gain, de vitória. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço e fui!